Bom dia, amigos e seguidores do canal Os Bastidores de Brasília. Eu sou Emílio Kerber. E eu sou Karina Belomé e estamos iniciando mais um programa, Os Bastidores de Brasília News. Hoje, Os Bastidores de Brasília News entrevistará a jornalista Regina Vilela. Muito obrigada por estar conosco, Regina. Seja bem-vinda e sempre. Tudo bem? Bom dia a todos. Pô, muito cedo, cara. Culpa do Emílio. Deus ajuda quem cedo madruga. Rapaz, ainda é capaz de passar fiscalização aí na tua casa dizendo que tu tá trabalhando, tem que parar. É verdade. É o Emílio que é com essa estrutura militar dele, bota a gente madrugar aqui, ó. Agora acordei cedo. Agora a gente vai ter que conversar, né? Agora eu tô com a cara inchada ainda de dormir. Duas. Eu fui dormir 1h da manhã, agora acordei às 6. 5 horas do sono só, pô. Não aguenta. Bom, lembrando que a nossa live está sendo transmitida ao vivo aí por vários canais no YouTube, Cafezinho com Pimenta, Café com Karina Belomé, Os Bastidores de Brasília, Tribuna Diária, e pelo Facebook, Live das Gurias, Cafezinho com Pimenta e Os Bastidores de Brasília. Hoje, nós vamos passar a história limpo, né? Vamos falar sobre os principais pontos do regime militar sem o viés ideológico que o seu professor de esquerda te ensinou. É isso aí, né, Regina? Vamos colocar na mesa a verdade aí. Fica à vontade para iniciar um pouquinho da história de como foi e o que as escolas não contam. E aí eu vou deixar com você agora, vamos fazer esse ping-pong da introdução inicial, Karina, com ela. Aí eu vou deixar contigo e depois um parágrafo para cada um aqui. Perfeito. Vamos lá, então. Inicialmente, né, nós precisamos fazer uma breve contextualização histórica, que após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo ficou polarizado pela Guerra Fria, né? E com dois grandes blocos de país, o capitalista, do lado dos Estados Unidos, e o socialista, comandado pela União Soviética. Aqui na América Latina, tivemos a Revolução Cubana em 1959, que fez Cuba tombar em um regime comunista do qual nunca mais conseguiu sair. E aqui no Brasil, com a renúncia de Jânio Quadros, o seu vice, João Goulart, né, assume a presidência com a condição de entrarmos em um sistema parlamentarista, de modo a conter, né, a desconfiança que Jango despertava em militares e no Congresso. Cabe também destacar que em 1960 as eleições para presidente e vice aqui no Brasil eram independentes, podendo se eleger o presidente de um partido e o vice do outro. É como se hoje o Brasil tivesse aí como vice uma tal de Manuela Dávila. Jânio Quadros, por exemplo, flertou com o comunismo ao conceder em 1961, nos poucos meses em que ficou à frente da presidência da República, uma honraria a ninguém mais, ninguém menos do que Che Guevara, na nova capital do Brasil, Brasília. E Jango decide apoiar a revolta dos marinheiros em março de 64, ao quebrar o princípio da hierarquia. Perde de vez o apoio dos militares de alta patente. O contexto histórico era outro no mundo e no Brasil. Os militares de 64 não eram os mesmos da atualidade. Os militares de 64 tiveram contato com uma guerra mundial e tinham no sangue a Revolução Tenentista. E após essa breve introdução, Regina, o que aconteceu de verdade em 1964? Bom, Toca o pau. Eu só tinha 2 anos de idade, tá bom? Não tenho culpa de nada. Eu nem nascida era. Você nem nascida era, pois é, eu não tenho culpa de nada. Eu fico pensando no seguinte, que o trabalho... Eu ontem estava pegando algumas informações, relembrando e tal. O Exército, né? Não digo as Forças Armadas, enfim,
dormiram janguistas e amanheceram revolucionários, né? É da natureza, principalmente da natureza das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro, a sua primeira arma, né? É uma coisa interessante essa vocação para a revolução. E as pessoas mitificam muito, porque foi trabalhado muito na cabeça delas, de que foi um período de ditadura, e que não foi. Se você fica analisando bem, a gente, perto das ditaduras que ocorreram no Chile, na Argentina, nossa, foi realmente... Eu não lembro quem cunhou essa palavra, mas eu concordo plenamente quando diz que foi dita branda, né? Porque a gente estava ali num processo sempre de adaptação à política. E as Forças Armadas sempre foram meio que... né? Primeiro, foram elas que romperam com a monarquia, né? Nem o próprio Marechal estava mais ou menos assim sonado como eu. O Marechal Deodoro estava lá, doente de cama, e estava... O que houve, hein? Vem aqui, Marechal, e declara aí a República. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E aí acabaram com o Império, com a vila lá do Dom Pedro II, e começou a nossa história revolucionária nos últimos 100 anos, né? Que você fica pensando assim, o que ganhamos de bom, o que perdemos de ruim, né? O que aconteceu no Brasil? Para isso é preciso você ler muito história para entender o contexto do que acontece hoje, o contexto do que aconteceu semana passada. Sempre houve um viésinho vermelho, né? Não é à toa que a cor parece do Exército é vermelho. Não sei por quê. Mas enfim, né? Vermelho e azul. Vermelho e azul, né? Pois é. E tem realmente isso. Tem sempre alguma liderança que tem esse viés revolucionário. E quando o Jango resolve jogar as fichas dele, né, na divisão, porque isso é o propósito maior da esquerda, né, da Revolução Comunista Russa, né, dos princípios comunistas, você divide para governar. Então, eles fizeram exatamente isso. O Jango fez exatamente isso, né? Voltou correndo da China quando o doido do Jango renunciou, e aí ficou 2 anos numa crise que não se governava o país. E ele querendo já aplicar uma revolução aqui comunista, mas os militares estavam deixando, né? Estavam dando corda. Só que quando ele rompeu, exatamente como a Camila falou, a hierarquia, né, que ia transformar sargento em general e general em sargento, aí, opa, na minha escala hierárquica ninguém mexe, não. Foi aí que houve a ruptura, mas isso foi causado não por um movimento militar, né? Que as pessoas ficam dizendo que foi golpe e tal, foi uma decisão do parlamento. O Jango foi deposto pelo parlamento. O Jango estava ainda no Rio Grande do Sul, quando se eu errar o nome aqui, é muito nome, né, pessoal? Eu tenho 58 anos, a minha memória também não é tão boa assim. Acho que o Ranieri Mazzilli decretou a vaga, a cadeira, porque o presidente estaria fora, e, na verdade, ele ainda estava no Brasil. Ainda ficou 3 dias lá no Sul, até pular para o Uruguai. Então, os caras é que decretaram a cadeira vaga, porque ele largou Brasília. Se ele tivesse voltado, talvez ele ainda estivesse no poder, né? E fosse um confronto armado, porque havia, sim, o risco de novo da gente enfrentar um conflito entre forças militares janguistas e nacionalistas, vamos dizer assim, né? Contra o comunismo, né? Como aconteceu em 32. Em 32, se São Paulo tivesse vencido aquela batalha, talvez a gente hoje não fosse
o país que é, né? São Paulo provavelmente estaria muito na frente, seria um país europeu muito avançado, mas o Brasil é cortado, né? Então, para manter essa unificação, né? A Revolução de 32, eu até comprei um livro semana passada vou começar a ler sobre a Revolução de 32, e mostrar esse choque de monstros que tem sempre nas Forças Armadas. Só que hoje, eu acho que as nossas Forças Armadas, em sua maioria, pensam mais no Brasil, mas ainda que tenha as suas defecções, né? Enfim, a gente vai falando aqui, e no fundo, sempre houve as Forças Armadas brasileiras, isso não vai agradar muita gente, mas isso está nos livros, né? E eu tenho muitos livros aqui e lidos. Sempre foi uma grande repartição pública. E na época do período militar, né, dos presidentes militares, a gente virou uma grande repartição pública mesmo, né? Botaram um monte de estatal aí e um monte de militar para poder trabalhar aí. E aí a gente estatizou demais, e isso sempre foi um viés de esquerda. Estado forte. E as pessoas não, os militares sempre foram democratas. Não é bem assim. Acordem, né? Essa coisa do nacionalismo ali dá muita força ao Estado. E você pode ser nacionalista, sim, defendendo a sua pátria, mas você tem que ver até que ponto isso vai custar, né? Para a gente, no bolso mesmo, né? Essa coisa do Estado comandando tudo, né? Então, o presidente Bolsonaro vem um pouco para tentar minimizar o Estado, porque a gente sabe que ele atrapalha mais do que ajuda. Enfim. Essa semana nós estamos falando em diminuir o tamanho do Estado, nesta semana nós estamos com várias privatizações aí pelo ministro de Infraestrutura. E na época lá do regime militar, nós criamos várias estatais. Né, e a Regina deu uma saidinha, mas a gente espera. A gata que fica abrindo a porta, cara, para entrar, aí eu fui abrir para ela. Fica perturbando aqui. Desculpa aí. E o contexto também era o seguinte, Regina. Nós tivemos, naquele período do Juscelino Kubitschek, antes, um grande endividamento. Ladrão até mandar parar. Tu mandava ele parar. Um grande endividamento. E o Jânio Quadros, ele queria denunciar isso antes de assumir, só que ele teve que se conter. Ele só começou a falar do governo do Juscelino Kubitschek logo depois que assumiu a presidência da República. Né? E talvez as forças escusas que Jânio falasse fosse essa pressão aí dos corruptos contra o fato do Jânio Quadros botar a boca no mundo, né? E aí... Não tem muita credibilidade, não, né? Não tem. Acatou lá, e como vocês falaram aí, o povo brasileiro também não sabe que a gente elegia presidente e vice-presidente, e aí juntava os dois. É claro que isso nunca ia dar certo, né? Nunca ia dar certo, imagina. Não deu, né? Não tem ali um propósito, né? Mas o Jango também, o Jânio Quadros, era tão doido que foi eleito tentando moralizar o país, e ao mesmo tempo, quando os militares viram, esse cara é doido, aí tá puxando o lado lá para os esquerdistas. Tu sabe que ele tirou a medalha, estava lá no armário, a medalha era uma concessão dos militares. Tirou a medalha lá do armário e botou no pescoço do Che Guevara. Aí os militares começaram a ver, esse cara não é bom da cabeça, não. Né? Ele não tinha essa autonomia para pegar uma medalha e medalhar o sujeito. Era um negócio tão doido, né? E ele achando que os militares estavam com ele, porque ele teria apoio popular, a inflação deixada pelo bandido.
bandido. Não tem outra palavra. JK era um bandido. Fez também as mudanças lá, o experimento comunista dele em Minas Gerais, partiu para Brasília, né? Mas Brasília é uma capital comunista, que as pessoas têm que entender. Hoje é uma grande cidade, né? Hoje ela tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do país, mas ele era um bandido e tinha um propósito, afastar completamente o governo da população, para não sofrer pressão. E simplesmente grilou um monte de terra aí no entorno de Brasília, porque todo mundo sabe que Brasília tem dono. Ainda é a família do JK. Ou eu estou enganada? Emílio, você que mora por aí. É verdade. Bom, essa informação eu não tenho, não. Mas é. A projeção de Brasília foi justamente essa, né? Evitar o povo, né, exigindo os seus direitos. Exatamente. Toda aquela estrutura. Né? Quando você quer cobrar alguma coisa, e na verdade o nosso presidente nem merece essa cobrança, mas o Congresso era próximo, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou do estado da Guanabara ainda, e aí no Rio de Janeiro tinha ali o Palácio Monroe, onde funcionava o Senado e a Assembleia Legislativa, a Gaiola das Loucas lá no Rio de Janeiro, né? Que é a gaiola enfim, era a Assembleia Legislativa, né? Era a Câmara dos Deputados, era onde funcionava. Você tinha ali a pressão popular, qualquer coisa que os caras votassem contra a população, o neguinho cercava aquele negócio lá e dava tumulto. Aí botaram lá para Brasília, para você ir para Brasília, você enfrenta 3.000 quilômetros de distância de estrada, né? Ou você enfrenta avião, que tá caro para caramba, porque a nossa malha aeroviária é um negócio assim absurdamente caro, né? E exatamente porque a gente não tem uma política de mercado de livre concorrência, né? Aí você fica distante dos poderes e eles fazem o que querem. E foi exatamente o objetivo daquele corrupto do JK. Eu fico pé da vida quando o neguinho elogia o Juscelino Kubitschek, cara. Basta ver em que buraco ele nos colocou. Aliás... O Lula gosta muito de elogiar ele, hein? Lógico, os ladrões se autohomenageiam. É um negócio. Aí, Regina, o Brasil estava numa crise política, pela instabilidade de ter assumido um vice que pensava totalmente diferente do presidente Jânio Quadros. Mais ou menos. Mais ou menos, mas... Agora meio contínuo, mas tinha esse... Mas vamos lá, eles eram de partidos diferentes. Era esquerda assumida. Ele queria a revolução das bases mesmo, né? Ele queria essa revolução. E o engraçado é que o Jango era o precursor da esquerda caviar, porque a família dele tinha muitas terras, era rica, abastada. Então ele era o precursor da esquerda caviar. Verdade. E, bom, aí... Eu estou vendo aqui um comentário, né? História sempre. Senhor Emílio, sou professor de História e essas informações sobre o período militar me foi ofuscado na universidade. Por favor, nos indique livros sobre esse período. Sou de Manaus. A Regina vai indicar um livro aqui, ó. A Ditadura Escancarada. A Ditadura Derrotada, do Hélio Gaspari. É uma trilogia? Não, são 5 livros. 5 livros? Verdade, era um projeto para ele escrever um ensaio para a fundação, não sei se era Ford ou Rockefeller, uma coisa assim, que foi financiado por ele. Aí, quando ele viu, ele tinha tanto material, e o Hélio Gaspari, para quem não sabe, eu não sei se ele é italiano ou se ele é paulista, mas é um fio ali, né? E ele é um cara que é de esquerda, sempre foi, é um jornalista, é um grande jornalista, porque você não faz um trabalho desse, né, impunemente. Então, ele é um grande jornalista, e ele teve acesso a todo o acervo documental do Golbery, como chamam, né? Que tem que ter esse sotaque, porque parece que o nome dele era puxado para o francês. Do Golbery, eu prefiro falar Golbery mesmo, como o carioca fala. Do Couto e Silva e do general Ernesto Geisel, que as pessoas imputam a ele uma rigidez maior, torturas e tudo mais. Ocorreram. Esse livro aqui... esses livros aqui todos mostram que ocorreram torturas, principalmente por ações. E ele aqui
ele denigre muito a imagem do próprio Médici, né? E ambos foram do SNI. Engraçado é que todos os presidentes, depois do Costa e Silva, e o Costa e Silva era o mais radical, né, deles, e eu tenho as minhas teorias de conspiração, e eu acho que deram os milicos, os militares, né? Não estou falando milico, não é no sentido pejorativo, não, porque eu volto a dizer. Eles são uma base de equilíbrio para nós, mas não há um condutor de história que mostra, que nos mostra assim, realmente uma separação das Forças Armadas para a nossa República, né? Eles sempre tiveram presentes e não devia ser esse propósito, já que romperam com a monarquia, podiam pelo menos deixar apenas ali os civis governando e tudo mais, mas eles sempre quiseram ter. Hoje eu tenho um governo militar e as pessoas não entendem. O presidente Bolsonaro é um militar. Nós temos um governo militar, nós temos quase um governo tecnocrata. Só que os tecnocratas de hoje são diferentes daqueles que fizeram o Brasil grande, né? Da década de 70, 80, que era profundamente estatista. E eu sei que eu vou me perdendo, porque eu vou para um monte de campo, porque é um negócio tão... eu te puxo para a linha do tempo de vez em quando. É um negócio tão amplo que você fica pensando assim, porra, como é que esses caras, né? Mas foi importante naquele momento para o Brasil a gente ter essa ruptura, mas o Castelo Branco, por exemplo, ele era considerado um intelectual, um liberal. A ideia dele era ficar uns 6 meses ali. Só que o Costa e Silva, Forças Armadas, assim, separadas, né? Tinha 2 vertentes ali e sempre foi preponderante a autoridade do Exército, né? Sobre as outras armas. Sim. Então, pelo Castelo, que era um cara mais, né, tranquilo, um cara mais cabeça, era considerada a ala Sorbonne, né? A ala Sorbonne, porque eram os caras mais intelectualizados. Ele fez... Olha, eu li que o Castelo chegava a ler 3 livros por dia. Parava, pegava um, lia, pegava outro, lia. O cara era cabeção mesmo, não era só aquela cabeçona de nordestino, não. O cara era inteligentão mesmo. E o cara tinha esse propósito. Tanto que os militares, eles não estavam muito dispostos a ir para o pau com o Jango. Iam deixar rolar, né, aquela coisa toda. Quando houve essa sindicalização das Forças Armadas, né, para melhores soldos e tudo mais, aí é que mexeu na vaidade dos estrelados. Aí o cara quebrou a corrente. Foi só por isso que aconteceu depois a interferência. A revolta dos marinheiros. Não só, teve também em Brasília, em 1963, se não me engano, em setembro, teve uma greve, uma revolta, uma greve, uma coisa assim, dos sargentos. Não foi só... Você vê que a revolta dos marinheiros em 64 também teve... uma coisa repetitiva da época quando eles lutaram também para acabar com os castigos na revolta da Chibata. Você vê que é um negócio... sempre a hierarquia, né? E a vaidade. Pra você ter uma ideia, eu estava lendo aqui, eu estava procurando os números, né? O Brasil, em 1973, o Exército Brasileiro chegou a ter, em 1975, 73 marechais e 3.500 generais na reserva. Guerras o Brasil viveu para ter tanta gente com tanta promoção assim. Porque era uma promoção cumulativa de militares, né? Imagina, 73 marechais. Marechal é o posto mais alto da carreira. O cara só ganha mesmo quando ele está numa parada assim, de guerra, aquela... 73 marechais! Que exército é esse? Se não uma grande cadeia burocrática, né?
Isso, hoje a Venezuela está assim, né? A Venezuela tem mais de 1.000 oficiais generais. E aí a gente fica idolatrando, de alguma forma. Mas na época tinha sim, porque a classe média, na época era tudo mais tranquilo, sim, porque a classe média tinha até um envolvimento e se sentia mais seguro. Mais segura no comando militar. Tanto que não estava não estava pensando em política, era uma minoria, era um núcleo bem pequenininho da sociedade que pensava em política. Para eles. Se tivesse... a gente vê isso por agora, cara. De lá para cá, se todos os presidentes fossem militares, o povo não ia nem estar aí. Não ia nem estar aí. Porque realmente havia uma questão de lei e de ordem, né? Principalmente nas ruas, que se cumpria. Qualquer vagabundo, como eu dizia na época, que fosse apanhado na rua sem a sua carteira de trabalho, era levado para averiguação na delegacia. Hoje em dia, os vagabundos têm carteira de trabalho assinado, gerente do tráfico. Endeusado, né? Do tráfico, né? Fogueteiro do tráfico, tá tudo com carteira assinada. Aviãozinho do tráfico. Não é aviãozinho do tráfico. A gente mudou muito, mas, infelizmente, se a gente for ver, isso também é responsabilidade dos militares. Uhum. Infelizmente. É uma brecha que foi dada aí, né? Por quê? Porque o Geisel, assim como o Médici, eles foram revolucionários na década de 30. Participaram do golpe de 30 do Getúlio Vargas. Eram tenentes na época. Então, tinham essa vocação. O Médici era um cara muito posto, né? Tinha uma voz grave e tal. Entrou e não estava com essa coisa toda de vamos governar com mão de ferro, não. O propósito deles era fazer uma transição, sim, para a esquerda, sim, para uma política de esquerda, onde os militares se manteriam, né, no comando, num viés econômico de esquerda. Só houve tortura e prisão e tal, e não houve tanta coisa assim, tá? Mas houve como havia antigamente, a polícia pegava, dava uns cascudos, ou como dizia naquela época, né, dava uns catilipapo, o bandido seguir adiante. O próprio Médici disse a tortura é necessária. O próprio Geisel disse a tortura é necessária em determinados casos. Porque é uma guerra, quando você enfrenta uma guerra. E havia, sim, um pequeno grupo que queria um outro tipo de ditadura. Aí, sim, com uma violência maior, eles queriam ir para o pau mesmo. Vamos para o pau, tanto que a débil mental da Dilma, né, eu acho que ficou com essas sequelas, né? Não que ela tenha sido torturada, porque ela sempre foi sequelada, né, e só piorou se envolvendo com gente que não tinha nada na cabeça. Eu vou apanhar pra caramba. São verdades apenas. Regina. A Dilma é piadista brasileira de maior sucesso, né, cara? A única coisa que ela serviu foi para fazer a gente rir e destruir o pouco da dignidade. Na escolinha do professor Raimundo, ela ia ser top. Estrela. Sequelada, mas não foi por causa de tortura, não, é porque ela sempre foi débil mental mesmo, manipulada e tudo mais. Você vê pelo cara que ela arranjou para ser pai da filha dela, né? Pelo amor de Deus. Vai ver que ela nem sabe quem é o pai da filha dela. Bom, Dina, aí então, o que aconteceu? No dia 31 de março... no dia 31 de março... vaga a cadeira de presidente. Não. No dia 31 houve um movimento que os militares foram para as ruas. Mas a vaga... Foi no dia 1º. No dia 31 de março de 64. No dia 2 de março, 2 de abril, popular. Foi declarado pelo Congresso vaga a cadeira de presidente. Aí o Congresso começou a se organizar para realizar eleições indiretas. E quem venceu a eleição foi Castelo Branco, que só tomou posse dia 15. Não foi no dia... Essas datas estão equivocadas exatamente para tirar da figura galhofeira do Brasil que tudo ocorreu ali no dia 1º de abril.
E aí, se ficasse marcado como 1º de abril, neguinho não ia levar nunca a sério a revolução, entendeu? Isso ali aconteceu tudo ali pelo dia 1º. E os militares só foram às ruas depois da pressão popular, porque quando a classe média se viu acuada, caminhando e com medo, né, coisa que hoje todo mundo está querendo, né, o comunismo aqui. Hoje a classe média não está nem aí. A classe média está toda empregada, é o estatismo. A classe média hoje é formada basicamente por funcionários públicos. A classe média brasileira, o Estado foi todo aparelhado. Então, a classe média hoje está se lixando, porque ela está garantida. Então, nós aqui que ainda estamos tentando sobreviver, né, que eu me considero classe média quase pobre, né? Porque não tem um emprego público garantido. E isso tudo é fruto dessa mudança aí, desse aparelhamento do Estado. Então, a classe média hoje está se... a gente fica aqui falando, o comunismo aqui, o comunismo está batendo aqui na porta, o comunismo ali na Venezuela, o comunismo ali na Argentina. O comunismo está aqui na nossa porta e a classe média não está nem aí, cara. Nem aí. A classe média daquela época, não. Aquela classe média era empregada no comércio, na indústria. Tinha muito pouca gente empregada no Estado, né? Havia uma sociedade em desenvolvimento, sim, mas não era tão assim, dependente diretamente do Estado, com salários. E aí foi para a rua e exigiu, comunismo aqui não. Ninguém vai ocupar o meu apartamento, ninguém vai ocupar a minha casa, vai dividir aquilo que eu me sacrifiquei para poder comprar. Agora, hoje não. Hoje não, está todo mundo aí disposto. Aqui o pessoal, na Aldeota, no Meireles, eu acho que está todo mundo disposto a ceder espaço nos seus grandes apartamentos para poder receber uma família de sem teto, sem terra. E aí foram para a rua, exigiram uma posição do Congresso Nacional, né? Exigiram que se fizesse alguma coisa, porque não queriam permitir que o Jango desse uma reviravolta política no Brasil, para que implantasse definitivamente aqui o comunismo com as reformas de base. E ele estava conseguindo tudo aos pouquinhos, né? Fez até... Porque ele, para assumir, ele fez um acordo com os militares, o Tancredo Neves, que era outro canalha. Eu gosto sempre de acabar com a moral desses sujeitos que ficaram na história do Brasil como se fossem heróis e nunca foram. Sempre foram os cretinos, bandidos, entendeu? Mas pelo menos um deles não vai entrar para a história do Brasil como herói. Pelo menos um deles não. Lula. O Lula. Mas para uma classe ele ainda entra, ele estava entrando para a história como herói. Para a militância ainda é o cara, né? Pela militância, 15% de comedores de capim. E gente que conseguiu acesso, entrou para o Estado, né, através de concurso, porque no período dele foi onde teve mais concurso. Então, esse pessoal está garantido. Né? É o estatismo. Nós somos um país comunista desde a década de 60. É o que eu sempre digo, Regina. É o que eu sempre digo. A gente teve aí... nós somos um país comunista. Só que nós somos um país comunista com um jeitinho brasileiro. No carnaval, né? Comunismo do carnaval. Tá louco. O presidente que nós temos aí, ele não é tanto assim. Já foi. Se você olhar as entrevistas antigas do presidente, você vê que ele tinha um viés estatista também. Ele mudou, ele amadureceu. Ele sabe que o mundo precisa de liberdade. E hoje ele é o único esteio realmente democrático no mundo civilizado. Porque um sujeito que tem toda essa formação e que até hoje não mexeu a caneta Bic dele azul para fechar as paradas, para impedir, para censurar, né? E para dar uma queda de braço ali no... Hoje ele já tem até suporte para isso, se quiser. Né? Porque hoje ele sabe que 90% das Forças Armadas estão com ele. Mas ele não quer isso, porque ele entende que isso é o atraso do Brasil, não é um avanço.
eu sou fã desse presidente exatamente pelo amadurecimento dele como político, né? Como ele amadureceu demais. Ele realmente se tornou um estadista. Ele pensa no futuro do Brasil. Então, ele não é um cara que... Ele sabe que ele tem ali as Forças Armadas para poder assegurar uma igualdade. Nós estamos aqui, os três, mais ou menos em pé de igualdade, porque estamos todos na mesma linha, né? Só o Emílio está um pouquinho maior, porque ele fechou a câmera um pouco mais para ele. Você também está um pouco maior que eu, mas se eu ficar aqui, todo mundo vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Continua aí. Está todo mundo do mesmo tamanho. Agora nós estamos iguais, lá em Brasília. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Está todo mundo igual. Porque antes estava assim, o presidente estava assim, desse tamanho. E os outros só... Por quê? Porque estavam com respaldo de militares entreguistas e com viés vermelho. E o viés vermelho não é o viés ideológico, eu vou repetir isso sempre, é o viés financeiro. São venais. Esses só se preocupam com DAS. Onde a gente estava mesmo, em que eu me perdi? Você está sem áudio, Sem áudio, Emílio. Bom, desculpa. O Castelo Branco aí assume a presidência da República com a promessa de que iria ficar um período curto. E o que aconteceu? O que aconteceu, Regina? Porque ele foi alongando. Choque de monstros entre ele e a base mais radical, vamos dizer assim, Tanto que no discurso do Castelo, ele diz lá, nós não vamos nem atender a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, nem a direita radical. Ele era um cara realmente de centro, estava querendo regularizar as coisas, teve um período de cassação de pessoas e tal, forçaram uma barra, mas como ele era um cara muito respeitado internacionalmente, fizeram apenas um acordo para que o governo dele esticasse um pouco mais, né? E para ver se as coisas ficavam, e eles tomavam o poder a partir de eleições indiretas, né? Mas o Congresso, efetivamente, sempre esteve ali presente. Era carimbador, sim, era melhor ser carimbador das decisões governamentais do que ter o Congresso que temos há 30 anos aí, né? E aí, simplesmente, os caras esticaram o mandato dele até que tivesse uma nova eleição, e onde venceu o Costa e Silva. E o Costa e Silva era, assim, um cara mais pulso firme, né? Tanto que os atos institucionais ocorreram mais na época do Castelo do que do próprio Costa e Silva. O Costa e Silva foi quem assinou o ato institucional número 5. Então, ele... Costa e Silva ou Médici? Não, peraí. O ato foi de... Foi o Médici. Logo no início. Foi. Mas porque quem ia assinar era o Costa e Silva. Só que o Costa e Silva, que era um cara saudável, estranhamente teve um derrame. Mais uma teoria da conspiração, Regina, tu é doida? Olha, mataram o Castelo Branco. Que tinha um propósito, devolver o país à sua normalidade democrática, né? Mataram ele. Botaram um cara que era linha dura, que era o Castelo. Mas, na hora lá do vamos ver como é que fica, e o regime estava endurecendo, porque o pessoal mais né? O pessoal mais revolucionário, atacando e matando as pessoas e tudo mais, fazendo ataques pontuais mesmo, morreram 100 e tantas pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com militares, nem nada, né? Como passou a morrer mais de 60 mil pessoas por ano, vítimas de violência urbana no Brasil, desde a década de 80. Foi aumentando, né? Principalmente com essa história da implantação dos direitos humanos. Vocês veem como tudo tem consequência, né? Tudo tem consequência. Antes, na época lá política, em que o país, a classe média se sentia segura, morreram 100 e poucas pessoas vítimas de atentados terroristas, porque essa gente queria, sim, uma ação mais direta, né? E não queriam nem pelo Jango, não. Também iam golpear o Jango. Tinha um cara chamado Julião,
Porra, é muito nome, cara. É muito? O Julião também. O cara foi treinado em Cuba. Tinha dinheiro da Rússia, porque a Rússia investiu pesado para conquistar as nações da América Latina, né? Então, isso aqui sempre foi a cloaca, né? Todo mundo queria meter a mão nisso aqui. E no Brasil, então, imagina um país de dimensões continentais, com tanta riqueza, imagina a Rússia botando a mão direto aqui. Aí os caras começaram a pensar, peraí, Guerra Fria, tudo vindo da Guerra Fria, vamos dividir o mundo. Se a gente chegar lá e botar o pé no Brasil, a gente está a um pulo de poder derrotar os Estados Unidos. Terra dos bravos e da liberdade. Porque, apesar de tudo, mesmo com uma guerra da secessão entre irmãos, né, os Estados Unidos nunca deixaram de ser a terra da liberdade. É impressionante, né? Os civis lá, até os militares lá, até fazem parte das Forças Armadas, mas se desligam e se tornam políticos. E, eventualmente, podem ser ou não presidentes da República. Aqui, não. A gente sempre tem alguém que bota o uniforme de lado, bota o terno e acha que virou civil. O presidente, na verdade, Bolsonaro, virou civil obrigatoriamente, porque ele ama as Forças Armadas. Ama as Forças Armadas e sempre lutou por melhores condições de salário, né? Era também um revolucionário, mas mudou e foi para o regime democrático disputar eleições, apresentar as propostas dele, defender as Forças Armadas, sempre defendeu, botando emendas, né, para poder fortalecer as Forças Armadas, para poder fortalecer todo o sistema, né, em termos de infraestrutura mesmo, né? É um cara que sempre se voltou para lá. Mas vocês vejam bem, ele assumiu a presidência da República e ele respeita as Forças Armadas, está equipando as Forças Armadas, porque sabemos que um país do tamanho do nosso precisa de Forças Armadas equipadas, né, e fortalecidas, mas ele não tá fazendo isso para poder fazer qualquer tipo de uso próprio disso. Que ele sabe que o país, a nação precisa. Aí, quando a gente vê o Castelo lá governando, a gente vê que ele era um cara mais maleável, era um cara voltado para conversa, era muito amigo do Vernon Walters, que era general, era coronel americano, depois virou embaixador aqui. Virou embaixador? Acho que sim. E aí, enquanto isso, quem queria tomar o lugar dele era o Costa e Silva. E o Costa e Silva conseguiu, porque aconteceu um acidente. Um acidente aqui, quando o Castelo Branco estava saindo de uma visita na fazenda da Raquel de Queiroz. E ele até por 2 vezes questionou a Raquel. Raquel, você está com algum pressentimento? Ela falou, não, que isso, estou não. E ele ainda insiste, quando está subindo no aviãozinho, ele ainda diz assim, mas você não tem certeza? Se você achar que é melhor a gente não embarcar, eu não embarco. Aí ela, não tem problema nenhum, não, tá tudo tranquilo. Pô, o cara vai, levanta voo e o avião cai, né? Bate nas montanhas, que não são tão altas assim, mas enfim, e morre. E aí quem assume é o Costa e Silva, né? A junta militar decide lá, e a junta militar é exatamente o pessoal mais forte. Tudo é uma questão de qual é o general que bota o pau na mesa com mais força. Quando o general bota o pau na mesa com mais força, aí ele vence a parada. No Exército é assim. E a arma preponderante nas Forças Armadas é o Exército, né? E aí o que acontece? O Costa e Silva vem, endurece um pouco o regime exatamente para combater os atos terroristas, mas estranhamente, Médici já estava lá na parada, que eles evoluíram também na carreira, porque sempre se meteram em política, ambos gaúchos, né, pessoal? Vocês sabem, eles eram gaúchos. Ambos gaúchos, o exército gaúcho sempre foi muito preponderante na formação dos seus oficiais generais. Mourão é gaúcho. Né? Aí o que acontece? Ele é flamenguista, mas ele é gaúcho. Então, aí o que acontece? Os caras já estavam ali, já eram coronéis, já trabalhavam no SNI, que foi criado no governo Castelo Branco,
né, o Serviço Nacional de Inteligência, e os caras sempre comandaram ali, sabendo quem fazia o quê e o que era. Não sei, né? O cara pode ter tomado uma vacina, uma injeção qualquer, um comprimido qualquer, e aí ficou lá apoplético, né, com um derrame. Não sei. Por isso que eu peço, pelo amor de Deus, presidente, não toma vacina nenhuma, não. Fica aí na sua. Verdade, é o que eu tô aqui gritando também nas redes sociais. Não é para tomar vacina nenhuma aí, meu presidente. Não, presidente, pelo amor de Deus. O cara tá na mira aí de milhares de pessoas querendo exterminar a existência dele, né? E na minha concepção ainda existem agentes da KGB prontos para agir, né, Regina? As pessoas não sabem muito bem o que significa isso. Dá uma explanada para nós sobre essas questões da KGB aí no Brasil. E eles usaram muito uma agência da Tchecoslováquia, se não me engano, para se infiltrar aqui, para poder disseminar o comunismo aqui. E não era mais um comunismo de ataque, né? Mas era de minar determinadas partes da sociedade e atrair para si. E aí convenciam ou na grana. Eu vou dar uma informação aqui que eu li. Eu não parece, como eu disse, as Forças Armadas estavam bem divididas. Tinha o pessoal janguista, mais as Forças Armadas, o Exército anoiteceu janguista, mas no dia seguinte virou um revolucionário, né? Golpista, vamos dizer assim, que eles não fizeram nada, eles apenas assumiram porque estava feito uma barata tonta, os civis eram uns incompetentes, né? E precisavam de uma organização. Vamos botar aqui as coisas em ordem. Mas dizem que o Cruel recebeu $1 milhão para dar as costas para Jango. O general Cruel, que eu chamo, às vezes, por causa do sotaque, de Cruel. Dizem, né? Mas a gente sabe que as Forças Armadas são incorruptíveis. Ninguém né, pessoal? Ainda mais em 1964, $1 milhão era dinheiro pra cacete. E eu não duvido nada. Não duvido nada. E aí, esses caras que... Opa, vamos, não vamos. De qualquer maneira, ia ter um top de linha ali, os generais, que iam mandar se o Brasil tivesse efetivamente mudado, né, de República Democrática do Brasil para a República Socialista do Brasil com o Jango. Era isso que se pretendia. Mas os caras tentaram impedir isso por causa da classe média, e aí sim os militares se meteram, porque não era nem com eles. Estava todo mundo ali na sua. De bem com a vida. Garantidos e tudo mais. E aí, quando teve essa mudança toda, os caras foram, aos poucos, investindo na economia, e veio o endurecimento, porque os revoltadinhos queriam logo o comunismo aqui, né, de qualquer maneira, e os caras do SNI lá cuidando de ver como é que vai ficar e como é que será, como é que nós vamos fazer essa transição. A ideia desses caras, de Médici, de Geisel, era sempre repassar o país para a esquerda. Mas eles tinham até a expectativa de que fossem ficar no poder como, né, líderes. Como é o Kim Jong-un lá, como é o próprio Putin. Putin é milico, era da KGB. É o mesmo, se você for mal comparando, é a mesma coisa. O cara hoje é civil, mas o cara sempre vai ter aquele viés militar. E foi da KGB. E lembrem-se, pessoas, eu não estou aqui falando mal das Forças Armadas, eu estou apenas falando o que está aqui nos livros, né? Confissões do Ernesto Geisel. Leia, que você vai ver que é um... Falando em livro, o nosso amigo lá de Manaus pediu de novo para repetir o nome da coleção do Hélio Gaspari. É a coleção Ditadura. A Ditadura. Tem um 5º volume aqui. Esse aqui, eu só estou com os 4 aqui. Tem um 5º volume. O volume 1 é esse aqui, ó. A Ditadura Envergonhada. O volume 2 é esse aqui, ó. A Ditadura Escancarada. Quando eles efetivamente
começam uma parte do exército começa a trabalhar na repressão e tal. Esse aqui é o número 3, a ditadura derrotada. Quando começa a haver... São títulos muito generosos do Hélio Gaspari, porque ele, como comunista, ele faz questão de dizer que houve ditadura. Não houve. Quando você vai ver isso aqui, houve apenas um preparo. E essa daqui é o penúltimo livro, né, que é A Ditadura Encurralada. E aí o último volume, o 5º volume, é A Ditadura Acabada. Isso aqui para a gente, uma maneira bem fácil da gente ver quando o livro tem um viés de esquerda é quando ele fala ditadura. Quando ele tem um viés neutro, ele fala em regime militar. E simplesmente o Geisel só permitiu que ele só tivesse o material dele divulgado depois da morte dele. Da mesma forma o Golbery. Não, só vai divulgar o que a gente está te dando depois que a gente morrer. Para quê? Para ninguém não questionar. Porque o que aconteceu? Durante esse período, Emílio, principalmente depois que o Médici assumiu, houve um avanço muito, muito grande na parte da economia, porque o JK deixou a gente endividado. Mesmo o Castelo não estava conseguindo dar conta do recado. Quando assumiu, por causa da caristia e tudo mais, aquela coisa toda. O Costa e Silva, a mesma coisa. Quando veio o Médici, aí se investiu ainda mais em tecnocracia, se investiu ainda mais em estatais, em criação, para poder... E realmente a economia do Brasil disparou. O ministro da nossa Fazenda, da Economia, era o Delfim Neto, era jovem ainda na época, né? Tinha o Simonsen também, que era outro... O Delfim Neto está vivo até hoje, né? O Delfim Neto está vivo até hoje, sentado em burras de dinheiro. Que coisa interessante, né? Eu acho tão legal essas pessoas que enriquecem durante a prestação de serviço público, cara. Eu acho muito interessante, né? Enfim. Aí, Regina, a gente está no governo Médici. Quando que surgiu um internauta, o José Roberto Luz, está colocando para a gente aqui, ó. Na época, evocava-se Brasil, ame-o ou deixe. E aí, mas não, isso aí foi exatamente para tentar amenizar as coisas, porque esses caras, começou com o Médici, permitiram que a esquerda fosse ocupando lugares da cultura e da educação. Eles permitiram. Eles não coibiram. Ainda que a gente veja naquele documentário do Brasil Paralelo, o 1964, aquele documentário é brilhante, e o Olavo fala assim, os militares foram inocentes e deixaram a cultura para lá, porque eram ignorantes. Nunca foram ignorantes. Eles prepararam esse terreno para a esquerda tomar conta do país. Eles sempre estiveram na frente, eles tinham o SNI na mão. Vocês acham mesmo que eles iam ser tolos o suficiente para não saber o que estava acontecendo na universidade? Eu, na pós-graduação, tive aula com alguns grandes mestres. Um deles conta que uma das estratégias do Golbery para minimizar a interferência dos jovens na política, para afastar um pouco, foi disseminar a maconha. Não havia repressão nos campos. Deixa fumar maconha, assim eles ficam mais alienados, e aí daqui a pouco, sabe, não vão... E a gente vai fazendo as coisas aos poucos. A gente vai fazer isso. Não sei se é lenda urbana, não sei, né? Mas também foi incentivado muito a questão era a época dos festivais de canções populares. Cara, não tinha problema. Ninguém dizia assim, mas tinha sempre um censor na porta das redações. No Globo, vou repetir aqui o que eu falei na semana passada, no Globo, chegou lá um coronelzinho, eles criaram uma censura, mas a censura era feita por mulher de general, umas pudicas, umas puritanas, que ia lá dizendo, olha que absurdo, Dercy Gonçalves está falando palavrões demais. Era esse tipo de censura, né? E aí tinha todo esse viés, porque tinha realmente uma influência vinda de fora, dizendo, olha,
eles estão torturando, eles estão matando, eles estão não sei o quê, a gente tem que se rebelar, e pereré, pão duro, e aí vai falando isso, vai falando aquilo, e aí o imaginário popular vai, né, assimilando. E nas universidades, os professores ficavam falando, isso é uma ditadura, isso é uma ditadura, isso não sei o que lá. Vocês acham mesmo que se o governo militar brasileiro fosse uma ditadura, esses professores mequetrefes de história estariam fazendo a cabeça da juventude como fizeram? A gente hoje tem uma turma aí de 70 para cá totalmente voltada para a esquerda. Por quê? Porque se permitiu isso lá nas universidades, porque se fez isso, essa ocupação intelectual nas redações. Antônio Calado sempre foi comunista, trabalhava lá no Jornal Globo, e vários outros. Pelo amor de Deus. Chegaram lá, o coronel chegou lá na redação e falou, Roberto Marinho, eu quero a lista dos seus comunistas que trabalham aqui. O Roberto Marinho falou assim, ô, coronel, o senhor cuida dos seus comunistas para lá, eu cuido dos meus comunistas aqui. O coronel enfiou o rabinho entre as pernas e foi embora. Roberto Marinho, você acha mesmo que Roberto Marinho ia falar assim com um coronel se a gente tivesse uma ditadura? Toda a linguagem, sempre, se você analisar a história da teledramaturgia da Rede Globo, você vai ver que foi toda uma linguagem lenta e gradual para mudar o comportamento do brasileiro. Porra! É só você estudar um pouquinho, com os olhos mais abertos. Olha, a novela em 1970 era assim. Depois foi mudando um pouquinho, avança um pouquinho, aí não sei mais o que lá, aí... Sabe? E aí... Ô, Regina, eu tenho uma pergunta para te fazer, já que tu está falando sobre essa parte aí do jornalismo. Você que é jornalista, o problema dos jornalistas com... A Regina já volta. Vou fazer para ela uma pergunta. Quando começou o problema dos jornalistas com os militares? Isso aí tem um viés histórico. Até eu queria abrir um parêntese sobre essa questão da época do regime aí, que nós tínhamos a revista editora chamada Convivium, que ela era católica e conservadora. E nessa época era para fazer parte do currículo das universidades. No regime militar, ela foi totalmente censurada. E nesse período, que é uma das críticas que nós, conservadores que estudamos a história, é sobre essa brecha, essa talvez brecha muito bem arquitetada, que deu aí o maior boom editorial, cultural, nos meios educacionais, esquerdistas. Então é sinal de que ditadura nunca aconteceu nesse país, porque senão essa galera não estaria produzindo, né, Regina Emílio? São revolucionários desde sempre. Ó, tem um trecho aqui na ditadura encurralada que diz assim, ó, entre as últimas semanas de 1974 e a jornada de 12 de outubro de 77, quando Ernesto Geisel demitiu o ministro do Exército, general Silvio Frota, que é outro livro que eu recomendo, Ideais Traídos, do Silvio Frota. A anarquia militar e o poder republicano do presidente enfrentaram-se. Sempre havia aquele burburinho. Era o confronto que o regime evitava desde 1964. Olha só, era muito pouco tempo, 15 anos, né? À noite, quando Frota transmitiu o cargo ao seu sucessor, Fernando Betlen, a anarquia estava enquadrada, que era o pessoal mais linha dura, que queria realmente uma censura maior, uma endireita, vamos dizer assim, que era o pessoal que acompanhava o Silvio Frota. Mas o Geisel era de esquerda. De esquerda! E as pessoas não entendem isso, cara. Fico revoltada. Meu Deus, aqui, ó, transmitiu o cargo ao seu sucessor. Coube ao general Ernesto Geisel a defesa do poder constitucional. Logo ele, que participara das desordens militares de 22, Revolução Tenentista, né? 24, 30, 37, 45, 61, 64, 65, 68 e 69. Ou seja, várias. E ele ainda diz aqui assim, né? Eu estou acostumado com as revoluções. E ele sempre esteve lá. Trabalhou no Palácio do Catete, no gabinete militar. Esses caras todos foram promovidos. Os tenentistas todos foram promovidos porque estavam do lado revolucionário, que era o lado do Getúlio.
Ora, Getúlio foi a grande ditadura que nós tivemos. 15 anos. Exatamente. Ali sim tinha perseguição e o direcionamento da cultura, né, e da intelectualidade era toda voltada para o Estado. O Getúlio só não colocou a gente do lado do Hitler porque os Estados Unidos correram e jogaram muitos dólares na mão do Getúlio Vargas. Regina, vai ler história. Vai, né? Você deduz tudo isso aí. Esses caras permitiram tudo. Não houve nenhum momento. Quando botavam mulher nua ou um cara nu no palco, aí sim a censura ia lá e dizer: não pode. Aqui, ó, a Baianinha, essa aqui é a Baianinha, uma terrorista que foi presa. Né? Aqui, ó. E os caras matavam muito mais. O José Genuíno, como diz o próprio presidente, esquartejou um cara bem na frente da família dele, porque esses caras eram radicais. Ele fala muito mal do Médici, viu? Porque o Médici era aquela coisa mais... vamos ver, tal. Daqui a pouco a gente também era revolucionário, mas era uma coisa mais... né? Calma e tudo mais. O Geisel não. O Geisel, quando assumiu, ele tinha um propósito. Esquerdizar realmente o Brasil. E aí, quem viesse tinha que ser com calma. O governo dele ofereceu passaportes novos para vários exilados, para que voltassem ao Brasil. Então, ele já tinha isso na cabeça. Agora, a esquerda está ficando mais calminha, já está aí nas universidades, já está na cultura, o pessoal não vai sentir tanto o comunismo. E aí, o que aconteceu? O Brizola ficou com medo, porque o Brizola sempre foi um cagão, mau caráter, covarde e bandido, porque ele pegou 1 milhão dos cubanos, né? E embolsou $1 milhão que os russos deram para o Fidel passar para ele fomentar a guerrilha aqui. Esse $1 milhão no meu bolso não está. Nem no meu. Aí, simplesmente, esses caras fizeram e aconteceu. Os caras eram da inteligência. O Figueiredo, que foi o último general no governo, era do SNI também. Começou lá oficialzinho, né? Junto com o Médici, depois o Médici passou para o Geisel, todos de inteligência. O Médici, mesmo nesses livros, se conta. Ele recusou um comando numa área, uma coisa que seria tranquila, de comando de litoral, essa coisa assim, seria bacana. E falou: não, eu prefiro ficar aqui, inteligência, tudo mais, porque tinha um propósito revolucionário, só que era um propósito revolucionário sem ter que derramar sangue. É isso que as pessoas não entendem. Foi uma coisa muito dissimulada. E alguns imaginam assim: eles foram muito bobos. Eles não foram bobos, eles prepararam tudo. Prepararam tudo. Só que sempre teve aquela resistência, né? Porra, esquerda. Ai, meu Deus, o comunismo, como é que vai ser? Até hoje, cara. Né? Não precisa mudar o currículo para poder você disseminar essas ideias nas Forças Armadas. Porque sempre houve esse viés revolucionário. Eu gostaria que você falasse um pouquinho ali do governo Médici, um pouquinho ali da época ali do milagre econômico. O que foi o milagre econômico? Um período estatização, cara. Foi só estatização. Né? Estatização, criaram um monte de empresas. E o Brasil se endividou pra caramba, porque pegou muito dinheiro emprestado, investia aqui, mas era sempre estatal, botava um monte de militar para tomar conta da parada, faziam também negócios escusos com empresários, né? Só que antigamente havia aquela corrupção respeitosa, só 3%. E aí fomos indo, só que chegou num momento que o corpo sente, né? Vamos dizer assim, o corpo sente endividamento. E aí começa a se cobrar, e aí os livros tentam dizer que a narrativa que se tenta colocar é que a ditadura, que não houve, não chegou a 400 mortos. Não chegou a 400 mortos. Em 21 anos? Não chegou a 400 mortos. Mas um dado que eu tenho...
Vai ver os números lá do Rafael Videla, vai ver os números lá do Pinochet, porra. É só você comparar. Os dados que eu tenho é que houve muito mais mortes pelos ataques terroristas durante o regime militar do que os mortos que foram combatidos pelos terroristas. E era isso que os militares queriam evitar. Eles queriam uma transição lenta. Se o pessoal da esquerda tivesse paciência, iam chegar lá mais, né? Só que o pessoal era mais atirado, ativado, estava no auge da Guerra Fria. 60, 70 ali, né? Aquela coisa toda. O Geisel, o Médici teve esse processo todo de endividamento do país, de estatização. Para a gente se livrar disso, você imagina, o presidente pegou aí mais de 300 estatais. A gente ainda tem estatal aí para respirar. Né? E aí, o Médici... Tem estatal para gerenciar estatal. Pois é, tem, exatamente. E o Médici, né, passou para o Geisel isso, e foi para quem? Foi exatamente para um cara que substituiu ele no SNI, com controle, com viés de esquerda, ainda mais acentuado, porque o Geisel era realmente um cara de viés de esquerda. Era de família luterana, alemã, né, era filho de imigrantes alemães, pobres, lá do interior do Rio Grande do Sul, né? E ele tinha essa coisa, já estava nele. E simplesmente facilitou. Nada aqui foi feito, às escondidas. Os caras sempre souberam, da mesma forma que agora o Gabinete de Segurança Institucional comprovou o envolvimento, a subserviência, ou pelo menos a cegueira dos comandantes militares com relação ao STF e ao Congresso, que estava se planejando um golpe para apiar o presidente Jair Bolsonaro do governo como um cara desequilibrado. Porra! Né? Um cara desse, um cara que entrega um presidente como presidente, né, Bolsonaro, que é um cara que pensa no país, que é um cara que não está envolvido em corrupção. Um cara desse é o quê? Um traidor. Um traidor dessa pátria aqui, ó. É um traidor desse país aqui, sabe? E simplesmente é a mesma coisa. Só que, graças a Deus, hoje é uma minoria. Porque mesmo as Forças Armadas estão ainda sufocadas por lance de grana, não ganham tão bem assim ainda não. Estiveram abandonadas e relegadas por causa de uma vingancinha especial do Fernando Henrique Cardoso, né, que fez questão neto de... Ele também era revolucionário. E o FHC é neto de militar, né? O neto ou filho? É filho e neto. General Espírito Santo Cardoso. Não, exatamente. General Espírito Santo Cardoso. Regina, o avô dele propôs degolarem o imperador. Porra! Eu tenho uma pergunta para fazer para você que é jornalista, que senão eu vou esquecer também. Os jornalistas tiveram uma crise que começou com os militares, porque eles perderam alguns benefícios durante o regime militar, aposentadoria. Eu estava procurando isso na internet e eu não estou achando. Principalmente a carteira. Qualquer um tinha carteira de jornalista, entrava, não pagava, tinha essas benesses de não pagar transporte, de não pagar uma série de coisas. Tinha realmente essa benesse. E tinha algum benefício em termos de aposentadoria também. Eu não sei exatamente o que agora, porque eu não achei aqui na minha pesquisa. Podia ser 25 anos, não sei se era isso, mas eu sei que se tinha uma série de benesses, porque era jornalista, então você tinha a gratuidade numa série de serviços públicos, entendeu? E você não tinha problemas de você trabalhar para o serviço público e trabalhar para a imprensa. Tinha muita gente com 2 empregos, vamos dizer assim, dois, mas trabalhava num, de verdade, né? Até por questão de ética. E regulamentaram, foi em 1969 ou 67, uma coisa assim. Regulamentaram a profissão de jornalista, depois é que virou esse lixo. E uma curiosidade ali, a gente estava falando sobre o dia 31 de março de 64, e esse dia caiu numa terça-feira, o dia da semana. Uhum. Então, ou seja, o pessoal ainda esperou o domingo para as manifestações populares que estavam ocorrendo, e realmente aí os militares foram para as ruas no dia 31 de março
numa terça-feira. Dia 1º. Eles antecipam isso no calendário para não tirar a moral. Para não botar dia 1º de abril? Foi no dia 1º. Foi no dia 1º. Eles antecipam exatamente para poder não dizer que foi no 1º de abril. E 1º de abril é mentira. Tudo é estratégica. Coisa. Tudo é Regina, acerca dessas questões de militares, etc., nós estamos vendo hoje uma gama de pessoas pedindo, né, a intervenção, eu vou deixar tu falar, porque se eu falar, vão derrubar o canal. Não, nós temos um governo militar, nós temos um homem que foi formado na caserna, que tem princípios morais, éticos e patrióticos, né? Ele é um cara que pensa no Brasil de verdade, é um cara que esteve aí 30 anos no meio de cobras venenosas, peçonhentas mesmo, e não se corrompeu. Não se corrompeu, podia, mas não se corrompeu. Está aí, chegou na presidência da República, é um militar, está cheio de militar no governo, trabalhando, só que eles não estão trabalhando para si, eles estão trabalhando para o Brasil, diferente desses outros militares, onde você se sentia muito mais seguro. Porque não tem violência. Sim, mas acontece que eles, lá naquela época, eles estavam trabalhando por si e para a implantação do regime comunista. Estatização quer dizer Estado grande. E o Estado grande comanda tudo. Tudo. Até os nossos computadores. Só começamos a evoluir na informática quando acabou a tal da cobra. Pelo amor de Deus, cara, os caras queriam controlar tudo. Isso aqui era um Estado comunista. Vocês lembram da cobra? Computadores brasileiros. Vocês não lembram disso, não? Não estou lembrando dessa história. Parece que eu sou velha pra caramba. Eu ainda acho que estava pensando em nascer aí. Eu não estou lembrando dessa história. Computadores. Imagina. Sabe? O Estado queria mandar em tudo. Aí, quando o Geisel disse assim, agora a gente precisa entregar isso de uma forma e tal, mas tem que ser ainda de uma forma lenta e gradual. Quem sabe a gente ainda vai ter um representante lá. O Geisel teve um confronto com o Silvio Frota, que queria ser o general para manter ali a mão de ferro, mas trazer o Brasil para a direita, vamos dizer assim, e ele escolheu quem? O chefe do SNI, João Batista de Oliveira Figueiredo, que era filho de general, um general que foi proscrito também pelo Getúlio Vargas, né? E que era um cara simplesmente obediente. O Figueiredo era só um militar no seu estrito valor da palavra, era um militar obediente. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Aí o Geisel, que sabia muito bem quem ele era, disse, meu camarada, é tu que vai para essa parada aí. Vai lá e vai assumir. O Frota já defenestramos ele. Você vê que ele demitiu o Frota, o Geisel demitiu o ministro do Exército, que antigamente tinha ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, ministro do Exército. Não tinha essa coisa de defesa. O Ministério da Defesa veio na época da nossa Constituição nefasta, maldita e comunista, né? Essa sim é comunista. Aí ele demitiu porque o Frota tinha uma liderança. Frota tinha uma liderança. E simplesmente ele demitiu ele num feriado em Brasília. O resto do país estava tudo normal, mas havia um feriado só em Brasília, que era 12 de outubro, Dia das Crianças. Então ele demitiu. E como era feriado, as Forças Armadas, os comandos estavam feriado, né? Sei que lá. E simplesmente só tinha um cara comandando com a bandeira apostos no quartel dele, que era um cunhado, se não me engano, era cunhado do Geisel. Olha como o Geisel era malaca. Olha, eu vou demitir esse cara aqui que está me incomodando, que está querendo voltar as coisas, não está querendo deixar a gente avançar no nosso processo revolucionário, né, para a esquerda, e esse cara é muito chato, porque esse cara é um direitista radical. Vamos tirar esse cara. Vamos tirar como? Chama ele aqui, eu
eu demito ele. Ó, tem diálogo aqui que é ótimo. Deixa eu ler rapidinho. Claro, claro. Meu Deus, é rápido. Ele diz assim. Fique à vontade. O espaço é teu. Eu vou fazer uma propaganda aqui, tá, Regina? Ó, em sua homenagem, a gente vai fazer um sorteio do livro O Mito, Os Bastidores do Alvorada, no final da live. Tá? A gente já vai terminar, vou falar rapidinho. A cabeceira da grande mesa de reuniões do seu gabinete, com o retrato de Dom Pedro I às costas, Geisel abriu a conversa. Frota, nós não estamos mais nos entendendo. A sua administração no ministério não está seguindo o que combinamos. Além disso, você é candidato a presidente, está em campanha. Eu não acho isso muito certo. Por isso, peço que você peça demissão. Aí o Frota respondeu lá. O Geisel era, né? Eu não peço demissão. Bem, então vou demiti-lo. O cargo de ministro é meu e não deposito mais em você a confiança necessária para mantê-lo. Se você não vai pedir demissão, vou exonerá-lo. Vergonhou o cara ali. Aí o cara sai desesperado. E a primeira pessoa, quando ele sai do gabinete, ali no terceiro andar do Planalto, com quem ele dá de cara? Com um arquirrival, o coronel Golbery, que na verdade era general porque ganhou promoção ao se afastar. O Golbery odiava o exército. Está aqui nos livros, cara. Ele detestava. Aí é muito legal a esquerda dizer que o Golbery era o diabo. Porra! O cara foi que facilitou junto com o Geisel a ascensão desses públicos ao poder. Pelo amor de Deus! Deu desconhecimento, né? A confissão do crime está aqui, pô. Vai ler, que você vai entender o que eu estou falando. Para a esquerda ler, vai acontecer o fim do mundo, né? É sempre narrativa. Narrativa. Então, eles bateram tanto que era ditadura, que era isso, que havia perseguição. Nada. Aquela coisa de, a matéria, o censor ia lá, dizia, essa matéria aqui não pode sair. 3 dias depois, a matéria estava sendo publicada. Sabe? Na redação da Folha do Estado de São Paulo, o censor ficava na porta, nem entrava na redação. Que censura é essa? Abril tinha a revista Realidade, já tinha a revista Veja, tinha a revista Senhor, a revista Homem, foi a maior editora da América Latina. E destruíram essa editora grande, que é responsável, inclusive, pela minha formação intelectual. Colecionei e aprendi a ler e desenvolvi a minha linha de raciocínio, lendo livros, obras publicadas pela editora Abril. Destruíram a obra do Vitor Tivita. Pô, aí você... Onde tinha censura? Aonde tinha censura aqui? Mas proibiram o rock santeiro, porque era uma coisa que na... Ih, a bateria aqui. Ó, daqui a pouco nós vamos ter o sorteio do livro Mito, hein? Não saia daí, a gente vai fazer uma pergunta. Não censura nenhuma. Esses presidentes militares... Aí veio o Figueiredo. Até para terminar e concluir, a gente terminar, que a gente já encheu muito a paciência do povo. Aí veio o Figueiredo, que era um obediente. E aí o Geisel falou, meu querido, agora é contigo, tu vai abrir e simplesmente vai chamar a bandidagem aí de volta. Não disse nesses termos, né? Mas aí tinha a história, né? Anistia ampla, geral e restrita. Para os dois lados, porque ele também tinha que livrar o pessoal que, né, acreditando que fosse uma revolução realmente de esquerda, de direita, estava defendendo o Brasil. Esse pessoal que chegou a participar de alguma coisa aqui, acolá, de confronto, né, estava acreditando que era para defender o Brasil dos comunas, enquanto estavam entregando ali de bandeja, aos pouquinhos ali, o Brasil para os comunas. Para a gente tirar isso agora, vai demorar, pô. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou citar o nome, mas eu tenho uma amiga cuja filha sempre teve o sonho de entrar para o INE. A filha é uma família de classe média aqui do Ceará. E, simplesmente, o pai é de direita, a mãe é de direita, e a menina queria entrar para o INE. A menina fez o concurso, passou, foi para o Rio de Janeiro. A menina odeia o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ela, o que mais ouviu lá nas salas de aula foi os professores falando mal do presidente. Exatamente. Escola militar, Instituto Militar de Engenharia. Ainda temos esse ranço.
sabe? Está lá contaminado. Como é que você vai mexer nisso? Se tem concurso, o Estado está aparelhado. E o Estado começou a ser aparelhado quando? Quando começou a se estatizar. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu fui funcionária pública. Eu entrei para a TV Educativa em 1984. Eu entrei para a TV Educativa em 1984. Final do período militar. E aí teve uma coisa lá, quando entrou o Sarney, e ele deu uma canetada e um monte de gente virou funcionário público, sem concurso. Eu estava nessa. Em 1988, eu fui chamada para ser repórter da Globo. Aí eu cheguei no meu chefe, era o Dival Santos, diretor de jornalismo, de esporte. Falei, Dival, eu vou sair porque eu vou para a TV Globo, né? Inspiração. Eu estou com 5 anos de formada, fui chamada para ir para lá, né? Você imagina, é uma baita empresa, vou ganhar mais, tudo mais. Eu falei, Regina, eu falei assim, eu vou pedir demissão. Eu falei assim, você vai pedir demissão? Eu falei assim, vou. Eu falei assim, mas por que você não tira a licença sem vencimento? Eu falei, não, cara, eu não vou me preocupar com isso. Não, porque qualquer coisa, se não der certo, você volta. Eu falei assim, não, que é isso? Não vou me prender por emprego. Mas você está segurado aqui. Eu falei assim, não. Eu paguei pelas minhas escolhas. Eu podia ter lá, ser funcionária pública hoje já aposentada, do governo, pela TV Educativa. Ainda que fosse uma merrequinha de salário de jornalista. Mas eu podia estar lá. Porque era tudo assim. Depois, quando veio a Constituição, o próprio trabalho... O Sarney deu um monte de canetada. O Collor desfez um monte de canetada. Meu irmão era funcionário do IBGE e perdeu o emprego nas canetadas do Collor, que tentou reduzir o quadro, para quem não era concursado. Tá vendo? O erro do Collor foi que no dia que ele assumiu, ele já bloqueou as poupanças com valor muito baixo, 50 mil unidades monetárias da época, e aí ferrou muita gente que dependia daquele dinheiro. Então ele ficou impopular já desde o início do governo dele. Então ele contou com a má vontade. Muita gente, quando ele beneficiou alguns ricões, porque esses ricões tinham, o cara do Banco de Santos, inclusive, esqueci o nome dele, né? Era o Banco Santos, era um banco de investimentos, amigo do Sarney e tudo mais. E simplesmente esse cara também foi muito beneficiado, porque tinha informação privilegiada, entendeu? Então, ele salvou a pele de muita gente que era do interesse dele e ferrou meio mundo, né? O presidente Bolsonaro já não faz isso, não beneficia ninguém. Você vê aí que o Congresso está se associando a ele porque sabe que ele é popular. Qual é o político hoje que vai às ruas? Eu recebi um vídeo hoje, eu não sei nem se está aqui, recebi um vídeo hoje, está aqui. É um cara lá das Brenhas, deixa eu ver se eu mostro aqui. Cara bem das Brenhas mesmo, o sotaque falando errado e tal. Aí vou mostrar aqui o que o cara diz. Gostei do termo, Brenhas. Lá pros crioucos do mundo. Ó, deixa eu ver se dá para ouvir. Tem só um negocinho para te dizer aqui, Bolsonaro. Tá vendo aqui, ó, filho de rapariga? Daqui é só Juquira. Roça Ré aqui na Mata Miserável. Em 2018, filho de rapariga, tu fez eu ir com escuro pegar a fila para votar em tu. Em 2018, eu peguei fila com escuro, um monte de gente, quase me lasco lá na quintura para votar em tu. Só que tu presta bem atenção, que em 2022, eu vou de tardezinha que tem bem pouquinha gente. Vou votar em tu de novo. É nóis, Bolsonaro Rei. Cala aqui do Boi Azul. Tchau, obrigada. Adorei. É por isso que os caras lá do Congresso ameaçaram até no sinal amarelo. Quando eles viram que o Bolsonaro defenestrou os entreguistas lá, né? Simplesmente não. Pô, vem cá, cadê os governadores? As vacinas estão sendo entregues. O discurso mudou da água para o vinho. Esses caras sabem que correm o risco, apesar das fraudes.
A Bia Kicis anunciou esse final de semana que vai começar uma campanha a partir de amanhã pelo voto impresso, e tem que ser auditável, e auditável concomitante, porque esse projeto já foi aprovado na época do Cunha, presidente da Câmara. Esse projeto voltou porque os sinistros, né, os supremacistas lá do ministro do Supremo, os supremacistas simplesmente disseram, não pode, tá, 2 bilhões para... Na época, o Gilmar Mendes falou, 2 bilhões, nós não temos esse dinheiro, mas temos 2 bilhões para dar para esses vagabundos candidatos. A gente dá o dinheiro para eles serem eleitos para nos roubarem, de novo. Exatamente. Né? Aí, o que acontece? Agora, a CCJ já aprovou o projeto, vai virar uma Constituição, vai ter que entrar, e a gente precisa pressionar, porque quem é que está lá e vai fazer de tudo para impedir? O seu Barroso, o seu Fachin e, posteriormente, na eleição, o Careca, o Alexandre Moraes. E, simplesmente, essa gente vai... Não, você é um careca do bem. Eu ia dizer isso agora, um carequinha do bem. É outro nível. Esses caras vão fazer de tudo. E mesmo assim, se a gente não tiver voto auditável, concomitante, o que é isso, Regina? Ali, ó, ao mesmo tempo que está havendo a apuração lá em Brasília, a gente está aqui, nos nossos estados, conferindo os votos. E realmente tem que aparecer ali. Votei no Bolsonaro. Isso. Beleza. Foi, cortou, picotou, entrou na urna. O que eles vão fazer, não sei como é que eles vão fazer, tem que fazer, porque o que existe ali naquele sistema da urna eletrônica no Brasil é fraude, e muita fraude. Bolsonaro só foi eleito porque o volume dele de votos foi uma verdadeira avalanche. Não havia como controlar. Mas eles bem que tentaram, tanto que jogaram ele para o segundo turno. Exatamente. Eu tô estudando essa parte agora, estou com informações. Opa! Não posso falar. Mas pode falar sobre o que você pode falar. Sobre urna eletrônica e das fraudes que ocorrem há pelo menos 25 anos. A gente elege, pensa que elegeu, a gente vota, pensa que elegeu, e no fundo não elegeu ninguém. Sabe? Agora, o que o presidente só chegou lá porque houve uma avalanche de votos. E eu, particularmente, trabalho diuturnamente para que ele receba de novo uma avalanche de votos. Porque senão a gente está ferrado. Exato, aí deu para bola. Esses caras vão tentar de novo. Só que com outro sistema mais apurado. Se a gente não aprovar esse voto impresso, concomitante, apuração concomitante. Enquanto se apura lá eletronicamente, pode até sair na frente o resultado, mas a gente tem que estar conferindo aqui, voto a voto. Né? Exatamente. A gente tem que estar conferindo aqui, voto a voto, porque senão vão garfar o presidente. Esse é o melhor presidente da história do Brasil, porque ele realmente pensa no Brasil. Ele não está interessado no próprio umbigo. Com toda certeza. Sobre eu queria falar. Tu já me fez falar pra caramba, Regina. Ô, Regina, eu só queria encerrar ali os comentários sobre o período do regime militar, falando do movimento Direta Já. Numa entrevista que eu fiz com o Alexandre Garcia, ele fala que, e ele foi assessor do Figueiredo, ele estava no governo militar como porta-voz, para quem não sabe, o Alexandre Garcia era porta-voz do Figueiredo naquela época. E já estava tudo acertado para a abertura política. Nós já tínhamos novos partidos, já tínhamos o PT surgiu em 80, o PDS, que hoje é o PP, número 11, o PDT, 12, PTB voltou a existir, 14, o MDB passou a ser PMDB, tudo bem. Aí, estava tudo certo já para uma transição para os civis, de forma indireta. E aí surgiu o movimento Direta Já em 84. Um movimento que, na verdade, foi mais um grande burburinho que não deu em nada, porque tudo que foi pedido ali não foi atendido. Até porque, para que nós tivéssemos eleições diretas, nós teríamos que mudar a Constituição, o que foi feito no governo seguinte, em 88, no governo José Sarney, e aí sim, com uma nova Constituição, foi possível se fazer eleições diretas para presidente, e aí entre Jânio Quadros e Fernando Collor,
nós ficamos tendo sempre eleições indiretas. Era isso aí que eu queria concluir, esse período aí do regime militar. O Figueiredo só cumpriu ordens, porque era para ser uma coisa, um processo lento e gradual, porque eles queriam ter esse controle. O presidente Figueiredo, dedicam a ele, como é que é? Dizem que ele disse a seguinte frase: vocês ainda vão se arrepender dessa... não sei o que lá. E vocês se lembrarão de mim, uma coisa assim. E tal. Mas ele, se não fosse um grande obedecedor de ordens, o que teria feito? Não abro a guarda nem o portão para esses bandidos que tentaram mudar o Brasil para uma ditadura. Ele teve essa caneta na mão, cara. Ele teve a caneta na mão. Por que ele obedeceu e seguiu adiante, se ele tivesse dito isso? Porque ele era um bom soldado, obediente. Só isso. As declarações do presidente foram sempre de eu prefiro o cheiro dos cavalos ao do povo. Eu não suporto ser político. Eu não sei. Sempre foi isso. Ele sempre foi obediente. Só isso. Eu acho que ele usava os antórios. Vamos fazer, então, o sorteio do livro antes do encerramento? Vamos. Bora. Bom, a pergunta que eu vou fazer foi uma pergunta para quem está acompanhando a live. O primeiro que responder aqui vai ficar registrado no nosso histórico de mensagens, então não vai ter como dizer que não foi lícito o processo. O sorteio. Tá? Então, o sorteio. Deixa eu só colocar aqui. A pergunta vamos lá, prestem atenção. A pergunta quais eram os 2 partidos que existiam na época do regime militar? Valendo. Eu sei. Eu também. Você não pode falar. Valendo. Vai Vamos ver se lá, a gente gurizada. já tem... Enquanto o Primeiro pessoal responde. Que vai responder. Enquanto o pessoal responde, vamos agradecendo a presença, 2 agradecendo que existiam no regime militar. Aqui, já temos uma resposta. Aí. Antônio já tem. Pierretti. Antônio Pierretti. Pierretti. Antônio. Isso, MDB e Arena, exatamente isso. Antônio, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp 061 99120 5396 para eu pegar o seu endereço e poder mandar o livro para você. Tá bom, Antônio? Maravilha. Parabéns, Antônio. Deu um tiro rápido aí. Ele está sempre nas minhas lives. Então é do público da Regina. Eu vou dizer o seguinte: quer dizer que o Brasil teve ditadura? Sim, o Brasil teve ditadura em 1937 a 1945, onde quase fomos colocados ao lado de Hitler e Mussolini. Essa sim, entendeu, pessoal? Era o Estado Novo. Essa foi a ditadura. Houve perseguição, mas nem assim, o pessoal do PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi impedido de atuar e atuou freneticamente. Então, pessoal, eu tenho um vídeo que já é do ano passado, ele tem 20 minutos. Se você quiser perder 20 minutinhos me assistindo e conhecendo um pouco da linha do comunismo do Brasil, vai lá, né? São 100 anos aqui atuando ferrenhamente. Começou ali. Não só com a derrubada do próprio imperador, mas especificamente a ação cultural dos comunistas aqui começou na Semana de Arte de 22. E olha que a gente precisa se preocupar bastante, porque a nossa cultura está um lixo. A gente está tentando reverter isso com o presidente, né? E o Mário Frias está fazendo um grande papel lá na Secretaria de Cultura, e está difícil. E temo que queiram celebrar aí a semana de 22 em 22, no ano que vem, né? E reativar toda essa esquerdalha. Chinfrim. E quer sim. Mas, infelizmente, hoje a nossa classe média, cara, está toda pendurada nas tetas do Estado. Nossa classe média é um verdadeiro curral e ainda chamam a gente de gado. Complicado. Essa classe média adormecida, ela não deixa de ser um parasita, de fato, e não passa disso, né?
E um dos grandes problemas, assim, que dá para entender que ocorre no regime militar, que ocorreu, é o positivismo dos militares, né? O Olavo de Carvalho sempre fala isso, né? Que eles não lidam com a questão política, e sim uma questão científica. E aí o que acontece? Os caras se perderam no meio do caminho, e aí a gente tem esse resultado em que não é através de uma intervenção que as coisas vão mudar, né? A gente tem aí um processo de 30 anos tomando ferro, ninguém se mobiliza para processar mídias mainstream ou aqueles caluniadores difamadores. Agora que está surgindo aí uma ação de advogados conservadores, que é a Organização Conservadora de Advogados do Brasil, OCAB, né, para fazer aí um movimento de ir para cima dessa galera que cria narrativas, que tem aí formado apenas pessoas militantes, né, que acreditam no conto de fada do professor de história, e aí a gente forma uma sociedade totalmente alienada, incapaz de fazer uma análise crítica acerca do que acontece hoje, né? Vide enfiar máscaras nas nossas fuças dentro dos carros, né? Eu discordo um pouco. Quem sou eu, porra? Sinceramente, eu não sou ninguém na fila do pão. Longe de mim mesmo. Não sei, não tenho 1% do conhecimento intelectual e cultural que o professor Olavo de Carvalho tem. Uhum. Mas eu discordo dele nessa posição de que os militares aqui agiram com cientificismo, né? Eu acho que sempre agiram com... Uma forma arquitetada, né? Uhum. E sempre agiram de forma política. Uhum. Sempre agiram de forma política. Só que naquela coisa lenta e gradual, para a gente não passar pela Revolução Russa, que deixou 100 milhões de mortos. 100 milhões de mortos. Né? A gente ia passar por isso, lenta e gradualmente. Os mais rebeldes teriam que apanhar na bunda, como apanharam, né? E foram para debaixo da terra. Eu tenho um primo meu que o pai tirou daqui, tirou do Rio, né? E jogou lá para o Acre. Sai, porque senão tu morre. Porque na universidade começou a andar com gente que não, né? Tá começando a... Hoje em dia ele fala, porra, graças a Deus meu pai me tirou, porque senão era um negócio. Então, eu acho que sempre foi político. Porém, sempre foi aquela coisa, vamos pensar primeiro na barriga, na família, e sempre foi assim. O Estado é grande hoje porque os militares fizeram isso desde sempre, foram tomando ali. E aí, por isso, essa coisa de concurso público e não sei mais o que lá, e pereré, e temos hoje a classe média que temos, que não vai lutar pelos seus direitos, pela sua liberdade. Uma forma de segurar. Porque eles estão o quê? Com a barriguinha cheia, né? Estão com a barriguinha cheia. Uma forma de segurar essa parcela, né? Uma parcela ainda adormecida, não todos. A gente tem ali alguns movimentos, né? Realmente pessoas que estão atentas e pensando naqueles que não estão na sua posição, né? Mas a maioria realmente ela está um pouco se lixando com as questões que estão acontecendo hoje, né? Obedecem cegamente. Fica em casa. Exatamente. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Tá louco. Não pensa porque ele conhece a realidade. Ele conhece a realidade. Pô, ele viveu anos no Rio de Janeiro. Ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro. Conhece tudo ali. E sabe a realidade. Não é à toa que está sempre no meio do povão ali, comendo podrão e tudo mais, essa coisa. Agora, presidente, pelo amor de Deus, não me tome essa vacina, porra. O sopão, né? No final de semana ele tomou um sopão. Eu tô enchendo o saco da Bia, da Carla, para levar o pedido popular de não tomar essa vacina, cara. Sabe-se Deus o que vão botar lá dentro e olha, não dá. Para ele, eu não sei não, cara. Não sei não. A ideia é exterminar o cara, né? Os caras vão tentar de tudo. Vai ficar lá, Deus, a próxima vez eu não vou chamar de sorteio do livro, vou falar concurso para ganhar um livro, porque rolou polêmica aqui. Não é sorteio, isso não foi sorteio. Tá beleza. Não pode falar a palavra sorteio no YouTube, é questão de ética. Também tem isso, quando eu falo, tem isso, aí você não pode usar a palavra sorteio. Então vamos usar concurso para ganhar um livro. Concurso cultural.
Enfim, ó, o pessoal que adora uma Maria, as Marias Butinas, né, as Marias Batalhões, se vocês forem para a porta de quartel, entendam, vocês vão estar dando um pé na bunda de botina no traseiro do presidente que pensa no país, ok? Exatamente. Então, larguem de mão essa ilusão com o militar. A gente pode mudar esse país, sim, se a gente realmente se envolver com política, se a gente realmente entender que política define o nosso cotidiano e a gente passar a participar. Tem que parar com essa besteira de não votar ou de votar nulo. Isso não é protesto, isso é imbecilidade. Porque se eles quisessem realmente fazer com que o voto fosse facultativo, pessoal, não cobravam multa, ainda que a multa seja ridícula, de R$3. Eles fazem isso para dizer que o voto é obrigatório. E aí você diz assim, eu vou me rebelar, eu não vou lá votar, não. Eu prefiro pagar a multa. Né? Aí você se sente assim, o Kid Picão da história. Né? Você se sente assim, o Kid Picão da história. Porque, não vou votar, não vou compactuar com esses políticos, não. E eles só... E você? Deixa de ser otário, deixa de ser otária, vá e vote. E escolha realmente representantes que não façam parte do esquema. Porque se essas pessoas tiverem um porrilhão de votos, como aconteceu com o presidente, talvez elas consigam chegar lá. Né? Isso exatamente. Enquanto esse sistema estiver aí. Quem sabe a gente não consegue destruir esse sistema nos próximos meses. Desculpa aí, recado. Ó, eu vou contar uma... Já que a Regina ainda não pode falar sobre a bomba que ela vai estourar em breve aí sobre as eleições brasileiras. Eu não sou revolucionária. Eu vou falar sobre uma notícia boa aí. Eu fiz um convite para a Regina Vilela para que nós façamos uma vez por mês um programa falando sobre história. Show. E aí seria uma sexta-feira à noite que o pessoal está em casa, começando a relaxar para o final de semana, porque a gente tem que aproveitar o conhecimento que a Regina Vilela tem sobre história. E aí tem um livro que ela já comprou agora, 1932, qual é o nome desse? É um livrão aí que eu comprei. Cara, eu estava saindo eu fui comer pastel na feira no Rio de Janeiro. Ali no subúrbio. Estava lá no subúrbio, aí, pô, eu fui comer o meu pastel, porque eu precisava comer pastel na Feira Livre do Rio de Janeiro. Aí estava saindo. Na esquina, o cara estava com vários livros no chão, livros velhos. Aí eu olhei assim, Revolução de 1932. Opa, peraí. Aí parei lá, cheio de poeira, cheio de ácaro. Aí peguei, abri assim, quanto é? R$20. Beleza, me dá aqui. Peguei e comprei. Que legal, é um historiador paulista, mas o livro é bem ilustrado. Eu quero ler, porque eu quero saber um pouco mais. Vamos falar sobre a Revolução de 1932 na primeira sexta-feira de maio, Regina? Fazer uma live? Pode ser. Estarei lá na audiência. Seria legal se a gente pudesse fazer isso no domingo à noite, cara. Pode ser, melhor ainda. Você que decide. Não tem nada, cara. Não tem nada. Sexta-feira, às vezes, tem live e tal. Antigamente tinha um programa que prestava na televisão brasileira no domingo à noite, mas parece que esse programa aí tá só falando de Covid, Bolsonaro, e não tá mais prestando. Isso aí já não faz parte da minha vida há muitos anos, né? Então, hoje é busca de conhecimento em canais... Não consigo nem ouvir mais. Nenhum narrador... Só escuto aqui de vez em quando, porque o meu irmão insiste ainda de almoçar ou comer com a televisão ligada, cara. Não suporto aquela Majunaína só falando de... Majunaína é a heroína sem nenhum caráter, né? Que eu vou te contar. É uma coisa impressionante. Os heroínos moldados, né? Não, é o prazer daquela mulher de falar de morte. Ela parece que está sempre, né, se regozijando e tal. E a gente sabe que a letalidade é baixa, que existem outras doenças que matam mais. Mas eles pegaram essa coisa do gramscismo também, né? De repetir. Aí tá todo mundo aí debaixo da cama, achando que a morte não vem. Pessoal, vou avisar uma coisa. A morte te pega em qualquer lugar. Não adianta se esconder. Então, vá e viva. Exatamente. Enquanto você ainda tem liberdade para viver. Porque daqui a pouco você também vai perder essa liberdade. O pessoal já tem medo de viver a sua liberdade. Já está nesse patamar neurorobotizado, né? É uma loucura, realmente. E então, estamos chegando, infelizmente, ao fim. Eu acho que foi uma live sensacional. Sem dúvida. Muita informação sobre história.
para deixar as pessoas um pouco mais conscientes do que foi realmente o regime militar, né? Porque o que a gente comprou de ideia é o que o professor de história ensinou para a gente lá na escola, na faculdade, que não é o que de fato aconteceu. Então, nada melhor do que esclarecer e tirar dúvidas com uma pessoa que entende de história, acompanha história, que é a Regina Vilela. E aí, estou perturbando ela, a gente vai fazer agora, uma vez por mês, uma live só sobre algum assunto de história para ajudar a trazer um pouco de informação. É um serviço de utilidade pública da grande jornalista Regina Vilela. Quem não segue ela, que está aqui acompanhando, siga ela no canal. Alguém andou perguntando, o canal Regina Vilela com 2 L's. Vilela com 2 L's. Né? Isso aí. E aí, da minha parte, é isso, Regina. Suas considerações finais e depois o encerramento com Karina Belomé. Eu agradeço pela confiança e credibilidade. Eu acho que história é fundamental para a gente poder compreender e fazer o nosso futuro, né? É a matéria mais importante. Pena que a gente perdeu essa essência, né, através da Revolução Cultural no Brasil, né? Que realmente. Existem outros livros. Olha, eu recomendo também, além dessa coleção, tem o livro do Flávio Gordon, né? Ai, meu Deus. É muita informação na minha cabeça. Me perdoe, mas eu não estou lembrando do título dele. Porra, e esse livro dele é fantástico. Porra, como é que eu vou escrever? Enquanto tu vai lembrando, eu vou falar de um livro também que é importante. A Verdade Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Corrupção da Inteligência, exatamente isso. Tem outros livros também que são ótimos, né? Direitos Máximos, Deveres Mínimos, enfim, um povo que lê. Tem uma frase de um cara que era nacionalista, mas que brigou a favor do Brasil. O cara se chamava Monteiro Lobato, que hoje essa esquerda amaldiçoada e esse politicamente correto querem transformar a obra dele omitindo determinados termos que fazem parte da nossa cultura popular, e a gente só aprende aquilo que é certo ou errado se a gente convive com aquilo que os nossos antepassados deixaram para nós. O cara que é autor de obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outros, né, que ajudou a alfabetizar muita gente, merece todo o nosso respeito. E ele dizia: um país se faz com homens e livros. Se não me engano, essa frase é dele, Monteiro Lobato. E o livro do Flávio Gordon é A Corrupção. É isso mesmo aqui, ó. O nosso José Roberto Luz, nosso amigo aqui, está escrevendo: um país é feito com homens e livros. Homens e livros. Isso aí E isso é fundamental, pessoal. É Monteiro Lobato, né? Então, você vê, querem destruir esse cara porque querem que você continue analfabeto. Exatamente. O PT e o PSOL e a Rede foram no Rio de Janeiro num juiz que é formado, certamente, pela esquerda, né, para impedir a volta à escola. Exato, eu ia falar isso agora. Imagina um ano perdido, imagina 2 anos sem escola. Se bem que, a escola que temos aí talvez seja melhor. Por um lado, eu ia dizer, é a hora de os pais repensarem uma forma aí de direcionar melhor a educação, o ensinamento, o ensino dos filhos, né? Porque educação é a família quem dá. Você vê, então, a gente não tem, até para terminar, que eu sei que eu falo para caramba, a gente não tem tantas bibliotecas, a gente devia ter mais bibliotecas. Eu leio desde os 6 anos. É até tarde para aprender a ler, mas eu leio desde os 6 anos. Meu pai e minha mãe estimulavam, comprando livros para lá para casa, né? Os meus 3 irmãos, eu sou a que mais, eu acho que tem um volume de leitura maior. Mas se não fosse isso, né, eu acho que a minha vida seria uma bosta. Porque eu gosto de pensar, eu gosto de conversar, né? Eu gosto de passar. E não adianta a gente ler e ficar só para a gente. Eu acho que o mais importante é você passar adiante aquilo que você sabe, né? Compartilhar conhecimento, é nisso que eu acredito. No mais, é isso. Muito obrigada pela boa vontade e paciência de vocês aqui com a gente, comigo principalmente. Falo pelos cotovelos. Karina, foi um prazer conversar com você, conhecer você, o Emílio. Prazer é todo meu. Pessoalmente. Muito agora obrigada. A gente está junto aí, né? Agora que eu descobri aí o potencial fantástico. A gente já sabia, né? Mas agora
que eu estou tendo esse acesso aí direto com a Regina, eu vou aproveitar esse potencial fantástico dela para prestar serviço de utilidade pública, fazendo lives, contando história do Brasil, história do mundo, política. De ninguém a responsabilidade de pegar um livro, abrir e ler, hein, porra. Ó, recado dado, gurizada. É importante isso, essa reflexão de estudo, que é uma das armas que a gente tem nas mãos para poder combater as narrativas, essa ideia engessada de repetição do grancismo nas salas de aula há décadas no nosso país, né? E que forma hoje alienados, infelizmente, pessoas que adentram o meio profissional político, enfim, acabam regendo nossas vidas, como os deputados, vereadores, senadores de esquerda, que nós temos aí governadores, né, analfabetos funcionais. E eu aqui quero encerrar esse momento agradecendo a Regina, sou uma fã tua, né? A minha família te acompanha há muito tempo também, a gente aprende contigo, agradecer essa tua energia, esse teu amor pelo Brasil e por ter essa disponibilidade de repassar os teus conhecimentos para nós, a gente fica muito grato. E, claro, a todos que estão conosco desde o início do programa, aqueles que não puderam assistir tudo e aqueles que irão assistir, né, no decorrer aí dos dias. Fique conosco, amanhã nós estaremos presentes novamente. E não percam esse projeto aí do Emílio e da Regina, que eu vou estar lá, primeira pessoa esperando o programa iniciar, porque eu, pego papel e caneta e anoto tudo, para a gente poder ter aí também uns argumentos válidos diante dos dias que estão por vir. Regina, brigadão. Espero te conhecer pessoalmente um dia. Eu estou te acompanhando fielmente há muito tempo nas redes sociais. Um grande beijo. Um beijo. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até mais. Até mais, pessoal. Até amanhã.